Boa tarde, meus alunos do nono ano da escola EPA, chegando para mais uma aula virtual, e hoje o negócio vai ser pesado, né? Vamos entrar em um dos assuntos mais complicados da gramática, né, desses últimos tempos. Nós vamos falar sobre regência verbal. E a situação da regência verbal é justamente a relação entre o verbo e o seu complemento. O verbo e o seu complemento. O problema é que é um conteúdo que exige de nós, mais do que o conhecimento gramatical, uma interpretação quase que impecável, para que a gente possa verdadeiramente entender aquilo que a mensagem ela quer nos passar. Grande parte desse problema se dá por um vacilo usado em uma preposição. Um verbo que logo após ele aparece uma preposição, que vai fazer com que o sentido do próprio verbo ele seja alterado na hora da sua interpretação. Você não vai usar o verbo pelo que a palavra representa, mas pelo que a palavra significa diante do contexto da informação. É um pouquinho complicado, é por isso que eu peço demais a atenção de vocês em cada uma das explicações que será direcionadas a partir de agora. Vamos lá. Para se entender a situação da regência verbal, nós vamos ter que retomar um assunto que nós vimos ano passado, no oitavo ano, quando nós vimos a situação de transitividade. Verbo transitivo, verbo intransitivo. Verbo que contém uma informação completa na própria palavra, ou um verbo que pede um complemento porque a informação por si só não está contida na palavra que foi usada, né? Transitivo, intransitivo. Para a regência verbal, nós vamos trabalhar com os verbos transitivos, ou seja, aquele verbo que faz com que o seu complemento verbal ajude no entendimento da palavra, né? Se eu digo que o verbo é transitivo, a informação contida nele não está completa, por isso ele precisa de algo para completar a informação. Daí nós chamamos o outro termo de complemento verbal, o termo que vai ser usado para completar o sentido do verbo, porque ele por si só não apresenta essa característica. Então vamos lá. Maria está, verbo transitivo, né? O entendimento ele se dá pelo seguinte: vamos supor que você está fazendo aquela fofoca, né? Você está falando da Maria. Rapaz, você sabia que Maria está aí? Antes de você completar a palavra, a frase, a Maria chega. Aí você dá aquela travada, você não quer falar na frente da Maria, né? Você percebe que quando você diz Maria está, a informação ela ficou incompleta. Daí nós chamamos de verbo transitivo, porque como é o verbo transitivo, a informação ela vai ter que ter uma continuidade. Essa continuidade dá o nome de transitivo, movimento, trânsito, né? Aquela situação de movimento. O entendimento da palavra vai ser direcionado ao final da frase. Deu para entender? Então vamos continuar. Maria está, aí o que? Doente. Maria está com febre. Você vai perceber que praticamente as informações são as mesmas. Uma similaridade de informação. É praticamente a mesma. Qual é a diferença? O verbo vai estar ligado diretamente ao seu complemento. Verbo, complemento. Se ela vai estar ligada diretamente, nós chamamos isso aqui de objeto
direto. Pausa. Esse objeto direto é como o verbo está ligado ao seu complemento. Por que é que a gente chama de objeto direto? Porque entre esses dois termos, verbo e complemento, não tem nada, digamos assim, empatando a sua ligação. Daí chamar de ligação direta, objeto direto, né? Já quando eu digo Maria está com febre, o que é que vai completar a palavra está? O que vai completar a palavra está é o termo febre. Só que antes do verbo encontrar o seu complemento propriamente dito, ele passa por um outro termo chamado de preposição, né? Verbo, preposição, complemento, né? Já que ele está fazendo essa ligação, verbo, preposição, complemento, nós já não podemos dizer que nós temos aqui um objeto direto. Nós temos um objeto indireto, porque antes de chegar ao seu complemento, ele passa por uma preposição. O grande problema nisso aqui, gente, é quando nós entrarmos propriamente dito na regência verbal, é que esse termo de preposição que vai acontecer na regência verbal pode modificar o sentido do verbo. Então, na hora de você fazer o trabalho de interpretação, você não vai poder se ligar à palavra que está sendo usada como verbo, mas você vai ter que se ligar no sentido em que esse verbo está sendo usado, pelo uso ou não da preposição. A preposição vai ter o poder de mudar o sentido do verbo. Então, aí você entender como vai funcionar a regência verbal. Então, espera aí o nosso segundo vídeo, que nós vamos entrar na matéria de regência verbal.